Código Aleijadinho. É um thriller? O que é? É um thriller policial, todo passado em Minas Gerais. Bem interessante. Faz sentido. Só podia vir em Minas Gerais. Para poder aproveitar esse personagem maravilhoso, né? Esse artista brasileiro incrível que é o Aleijadinho, que já é cercado por mistério, por excelência pela natureza dele. Fala, o que é real de Aleijadinho? O Aleijadinho foi um fato que eu descobri ao longo dessa viagem, das pesquisas por livros, que me chocou muito. Eu estou até tentando descobrir até onde é ficção e até onde é realidade ainda, porque eu não tive como conversar com a pessoa que motivou uma parte desse livro, que é o fato do Aleijadinho, até então era ponto pacífico entre os pesquisadores, que ele tinha morrido de lepra, o que não é verdade. Segundo um médico de Barbacena, o Aleijadinho morreu de porfiria, que é uma doença raríssima, que nem parece que dá no sangue, é hematológica, é uma doença hematológica. É uma doença hematológica. É, no sangue, né? A pessoa fica extremamente fotofóbica e ela fica, as extremidades dela se retraem. Então essa é uma doença mesmo? Porfiria. Porfiria? Isso. Isso foi na exumação do corpo dele em 99 que foi descoberto. Primeiro hematologista que vier aqui, você vai ter que resolver essa pergunta. E isso foi muito engraçado, porque qual é aquela característica? Que caracterizou, segundo o artigo que eu estava lendo, o seguinte: foram fazer a exumação do corpo do Aleijadinho, e aí encontraram os ossos da mão dele avermelhados. Não falaram assim avermelhada, aí falaram, não, isso aí deve ser ferro e tal, mas enquanto que não está na ossada toda, está só na mão. Aí fizeram análise laboratorial, encontraram muito chumbo, cádmio, níquel e cobalto nos ossos da mão. E esses elementos, como você sabe, eram compostos presentes os pigmentos de tinta na época. E eu falei, olha só, será que o Aleijadinho também foi pintor? E eu comecei a aventar essa possibilidade do Aleijadinho ter sido pintor. Juntando que eu estudei aqui na Praia Vermelha, andando lá pelo Fórum de Ciência e Cultura, você andando lá pelo Salão Dourado, lá, o Salão de História, você vai ver que tem uns painéis, umas paredes que estão sendo restauradas, que foram pintadas de branco por cima, umas telas bonitas, simplesmente pintaram de branco, porque acharam que ia ficar mais bonito de branco ao invés de deixar o painel. Aí eu, olha que legal, vamos fingir que a gente tem um quadro do Aleijadinho, um afresco do Aleijadinho pintado numa igreja de Minas, e vamos fazer um mistério em cima disso. Né? Fui para Minas procurar uma igreja com parede branca, para eu fingir que tinha. Fui lá, comecei por Mariana, achei que podia ter alguma coisa lá legal, na Igreja da Sé. Quando eu cheguei lá dentro da Igreja da Sé, fui procurando direto uma igreja que tivesse lá a parede branca, né? Quando entrei na capela lateral, e vi a parede branca que eu queria, eu olhei para baixo, tinha uma restauração idêntica que eu tinha visto na Praia Vermelha. Ou seja, de fato existe um painel lá, quem for de Mariana pode ir hoje, pode ir amanhã, lá dentro da igreja, vai ver o estudo para restauração. Quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperado. Meu Deus, tem um painel aqui atrás, e agora? Onde é que está? Cadê? Estou inventando realidade, eu não posso. Para. E eu fui perguntar lá pelo responsável, ele falou, não, isso aqui é uma restauração que a gente vai fazer, estamos guardando o verbo, aquela coisa toda, para saber o que é, para estudar de quando que é. Particularmente, eu não acredito que seja do Aleijadinho, não. Embora eu acredite que o Aleijadinho pode ter sido pintor, sim. Eu estou até tentando entrar em contato com algumas pessoas, que é esse médico, Geraldo Barbosa, eu acho que ele é lá da Faculdade de Medicina de Barbacena, para saber se realmente o Aleijadinho poderia ter sido pintor, segundo essa análise laboratorial que ele fez, com alguns peritos, por exemplo, a Miriam Ribeiro, que fez o catálogo de esculturas devocionais do Aleijadinho, para saber se além das esculturas ele pode realmente ter pintado, ou mesmo tendo essa policromia das obras. E pegando essa coisa do Aleijadinho como pintor, eu criei um romance policial que mistura essa ficção, realidade, a gente não sabe até onde pode ser. Joguei todo em Minas Gerais, fazendo uma obra bem brasileira, sabe, mostrando, bem descritiva, visitei tudo, fotografei tudo, mostrando como é lá, e que você se entretém, se divirta, misturei elementos de história do Brasil, coisas que ficaram muito engraçadas, muito divertidos de ler, sabe? E de momento te prende, porque tem os elementos de policial. De suspense mesmo. De suspense. E é o seu primeiro livro? Esse é meu primeiro livro. Publicado aqui. Quanto tempo você demorou? Eu levei 1 ano ele escrevendo, desde o surgimento dele, porque o surgimento dele é interessante também. Eu trabalhava na Livraria da Travessa em 2004,
E aí o que acontece? O livro mais vendido era o Código da Vinci, né? Aí um amigo meu, muito sacana, virou, vamos fazer alguma coisa em cima do Código da Vinci, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Faturar. Até para investir, né? Aí eu virei, Aqui os conselhos da Ana Cláudia. vamos pensar alguma coisa e tal. Ele, vamos fazer qualquer coisa aí e tal. Aí um outro amigo meu tá perto, por que a gente não faz o código aleijadinho? Porque já é um código, sempre aleijadinho, um código manco, né? Um código, meu, como é que seria isso e tal? A gente, vamos, nós três íamos começar a escrever o livro, só que os dois não puderam acompanhar o livro. A gente trabalhava os três na Livraria da Travessa, e aí a gente não conseguiu fazer junto. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou tocar isso sozinho, pedi demissão e fui tocar o projeto sozinho. Peguei todas as economias que eu tinha, me banquei um salário durante um mês, obviamente um salário de fome, e fui viajar. Se planejou, né? Exatamente, me planejei e tal, o que eu tinha. Na verdade eu investi, né, o que eu tinha, acreditando que isso seria uma coisa que fosse dar certo. E deu, finalmente. Ficou muito legal. O projeto foi muito gratificante. O processo de pesquisa, as surpresas no caminho. Lá tiveram coisas que foram maravilhosas, porque assim, para criar os personagens, eu entrevistei muitas pessoas locais, para entender mesmo como é que eu ia compor essa gente toda e tal. E tinha uns mitos e lendas que eu uso aí que são interessantíssimos. Por exemplo, eu estava numa igreja lá em Ouro Preto, na igreja de Nossa Senhora das Dores do Calvário, tem um cemitério do lado. E segundo a lenda, esse cemitério é mal assombrado, né? Eu fui lá, perguntei, guia de viagem me segurou que era mal assombrado, não pode ficar lá à noite não, porque ele falou que nem a polícia passa lá à noite, não passa, porque ele é mal assombrado. Isso era 5h30, eu fui com ele lá, foi a hora que a gente foi visitar, a igreja fechada, ele trouxe uma senhora, a dona Margarida, 88 anos, um amor de pessoa, tá? Espetáculo. Até para levar a gente lá pro segundo andar, ela subiu, eu estava no meio da escada ainda resfolegando, ela já estava lá em cima, subiu uma... A Margarida tá ótima. Tá ótima, E aí foi dando, escurecendo, aí eu falei, não, vamos embora. Eu, mas por que embora? Por que tá acontecendo? Não, tá escurecendo, o cemitério aqui do lado é mal assombrado, a gente não pode ficar. Falei, realmente a gente não pode ficar ali porque o cemitério é mal assombrado. Então, não, tive que ir, porque ela não estava com a chave da igreja. Não teve coragem, confessa. É uma igreja que estava em obra, então só com a chave. Aí, tem que respeitar a crença, né? Eu também não ia, não. Pra quê? E essas histórias são muito interessantes. O livro já deu retorno? Ou você voltou para a Livraria da Travessa? Voltei, o pior é que eu voltei para a Livraria da Travessa, mas o livro não deu retorno ainda. Mas, assim, então você fez o lançamento. Eu vi um vídeo que você fez de um minuto e pouco. A gente fez um trailer para o livro. Né? É um dos primeiros livros no Brasil que tem um trailer mesmo, não um trailer hollywoodiano que a gente resolveu. É um trailer, é como se o livro. Se ele fizesse um filme, o trailer. Vamos ver, né? Porque vale a pena ver. Nenhum livro teve esse trailer e esse tem, vamos conferir.